Tema de hoje: onde está você, ou onde você está? Onde está você? Essa pergunta foi feita por Deus para Adão. E para a gente entender essa pergunta, nós precisamos ler um texto. Você que trouxe a Bíblia, vamos ler juntos. Livro de Gênesis, capítulo 3. Livro de Gênesis, capítulo 3. Versículo 1, essa história da queda do homem, a gente aprende bastante com esse texto. Não temos tempo aqui de falar tudo, mas vamos sugar algumas coisas importantes contidas nesse texto. Versículo 1 de Gênesis 3. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isto mesmo que Deus disse: não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Uma pergunta capciosa. Ela tentou Eva dizendo o seguinte: Deus falou para não comer nenhuma dos frutos que existem nas árvores aqui? Versículo 2, respondeu a mulher à serpente: olha, podemos comer do fruto das árvores do jardim. Versículo 3, mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário, vocês morrerão. Versículo 4, a serpente astuta, tal como diz o texto, ela disse à mulher: certamente não morrerão. Versículo 5, Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Aí no versículo 6, o texto relata o seguinte: quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, e além disso desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu-o e o deu a seu marido, que comeu também. Versículo 7, os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Versículo 8, ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Versículo 9, mas o Senhor Deus chamou o homem, perguntando: onde está você? Versículo 10, e ele respondeu: eu ouvi os teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. Versículo 11, Deus perguntou: quem lhe disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore da qual lhe proibi de comer? Versículo 12, disse o homem: foi a mulher que me deste por companheira, que me deu do fruto da árvore, e eu comi. Versículo 13, o Senhor Deus perguntou então à mulher: que foi que você fez? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Versículo 14, então o Senhor Deus declarou à serpente: uma vez que você fez isso, maldita é você entre todos os rebanhos domésticos e entre todos os animais selvagens. Sobre o seu ventre você rastejará e pó comerá todos os dias da sua vida. Versículo 15, Deus ainda disse: porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Versículo 16, a mulher, ele declarou: multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez. Com o sofrimento você dará à luz filhos. O seu desejo será para o seu marido e ele a dominará.
Versículo 17: e ao homem declarou: visto que você deu ouvidos à sua mulher, e comeu do fruto da árvore da qual ele ordenara que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Versículo 18: ela lhe dará espinhos e ervas daninhas, e você terá que alimentar-se das plantas do campo. 19: com o suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó, e ao pó voltará. Aí no versículo 20, Adão deu à sua mulher o nome de Eva. Esse nome Eva significa mãe de toda a humanidade. Versículo 21, o Senhor Deus fez roupas de pele, e com elas vestiu Adão e sua mulher. Versículo 22, então disse o Senhor Deus: agora o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Não se deve, pois, permitir que ele tome também do fruto da árvore da vida e o coma, e viva para sempre. Versículo 23, por isso o Senhor Deus o mandou embora do jardim do Éden, para cultivar o solo do qual fora tirado. 24 e último, depois de expulsar o homem, colocou a leste do jardim do Éden querubins e uma espada flamejante que se movia, guardando o caminho para a árvore da vida. Essa história é muito conhecida. Quem lê Bíblia conhece essa história. E essa história nos relata como era a vida do homem e o que se tornou a vida do homem. O homem, criado à imagem e semelhança de Deus, ele vivia uma vida, acho que todos sonhariam viver. Uma vida tranquila, uma vida de relacionamento diário com Deus. Todo dia, no final do dia, no final da tarde, Deus passava por ali. Deus conversava com Adão, com Eva, trocava aquela ideia, batia aquele papo. Eles tinham um relacionamento de homem com Deus, ou de filho para pai, ou de criatura para criador, mas era um relacionamento bacana, você vê isso. Deus, quando formou o homem, Deus o formou à sua imagem e semelhança, e Deus tinha planos para o homem. E interessante que, se você ler essa história nos outros textos que relatam isso, Deus, ele chama Adão, quando ele criou os animais, que ele trouxe os animais, o texto diz que Deus chamou Adão e falou: Adão, olha bem para isso aqui, o que você acha que é isso aqui? Dá um nome para isso. E Adão deu um nome. Por exemplo, aquele elefante, gordão, elefante. E esse aqui, esse pescoção, pode ser girafa. Imagina o papo, imagina o momento entre Deus e Adão, vivendo aquela comunhão, vivendo aquele relacionamento gostoso. E o diabo, claro, de longe olhando e tentando de alguma forma pensar: eu preciso acabar com esse relacionamento, isso daí está me incomodando. E o texto diz que quando Deus formou a serpente, alguns historiadores bíblicos, teólogos, entendem que a serpente, ela devia ter essa forma, mas de um outro jeito. Ela devia se mover, devia andar de uma outra forma, porque quando Deus tratou com ela, quando Deus a castigou, Deus disse: você vai rastejar agora. Provavelmente entende-se que ela não rastejava, mas era um animal astuto criado por Deus. E essa expressão, daqui a pouco eu vou te falar, porque quando o diabo de alguma forma acessou aquela existência da serpente, e eu falei aqui de manhã nesse ponto e repito, o diabo parece ser um ser muito inteligente, mas parece que nesse caso ele bobeou, porque lá naquele jardim haviam árvores de todos os tipos, e uma das árvores que estava lá era a árvore da vida. Se ele fosse esperto, ele ia fazer com que Adão e Eva comessem primeiro do fruto da vida,
Porque comendo do fruto da vida, a existência do homem, carne e pecado, haveria de acontecer pela eternidade. E depois, claro, trazer a tentação para que comesse do fruto do conhecimento do bem e do mal. Mas não, o texto nos relata que ele, nessa forma que a serpente tinha, ele usa essa forma e ele conversa com Eva. E como eu disse há pouco na leitura do texto, por causa da sua astuta, por ser astuto, por ser esperto, ele começa com uma pergunta capciosa, para alguém simples. Ele pergunta dizendo o seguinte: o que Deus falou mesmo para vocês? Deus falou que vocês não podiam comer nenhum fruto daqui? Olha como ele atinge. Não, Deus falou que a gente podia comer todas as árvores, todos os frutos, menos daquela lá no centro, porque ele disse que no dia que a gente comer daquela fruta, nós vamos morrer. Aí o diabo falou: não, vocês estão sendo enganados. Deus sabe que no dia que vocês comerem desse fruto, vocês vão ser que nem Ele, vocês vão ser que nem deuses. Imagina você tentando alguém falando isso, uma pessoa que não tem muito conhecimento ou entendimento. Aí de repente fala-se para ele: olha, se você comer desse fruto, você vai ser que nem Deus. Pô, ser que nem Deus, poderoso, onipresente, onisciente. Puxa vida, eu quero ser que nem Deus. Ela deve ter pensado isso. E aí quando ela olha o fruto, o texto diz isso, quando ela olha o fruto, eu já falei aqui outras vezes, citei de manhã, gente, está provado que as pessoas comem primeiro com os olhos. Ela olha, se ela gostar, aí ela cheira. Quando ela não pode ver, pelo cheiro, ela já fica: opa, hoje o cheiro está bom. Mas geralmente a pessoa, quando ela vai comer alguma coisa, ela olha antes. Foi o que aconteceu quando ela olhou aquele fruto. Ela falou assim: nossa, esse fruto aqui trouxe uma atração para os olhos dela. Aí veio aquele gosto de nada, mas o gosto daquela fruta. E ela viu: isso aqui deve ser agradável comer. E por último, poxa, depois que eu comer desse fruto agradável, eu vou ser que nem Deus. E o interessante é que ela come do fruto e os olhos dela não se abrem. Os olhos dela só se abrem quando ela dá para Adão e ele come. Por quê? Ora, porque ele é o cabeça, ele é o homem. Quando ele comeu do fruto, o texto diz que os olhos dele se abriram. E quando eles viram que estavam nus, ficaram com vergonha um do outro e se esconderam. Se esconderam e trataram de achar, pegaram folhas de figueira para tapar os seus órgãos genitais e ficam naquela, um olhando para o outro, e agora? Até que eles ouvem os passos de Deus. E quando eles ouvem os passos de Deus, eles ficam com medo, diz o texto. E por causa desse medo eles se escondem. E Deus chega e pergunta assim: onde está você, Adão? Aí Adão, ele sai de trás da árvore e se apresenta diante de Deus, e ele fala assim: Senhor, eu estou com medo, eu descobri que eu estava nu, eu fiquei com vergonha, medo. E Deus falou: e quem mostrou que você estava? Foi a minha mulher. E quem mostrou para você? Foi a serpente. Então eu entendo algumas coisas, como eu disse, eu não quero sugar muito dessa parte do texto, mas algumas coisas dá para entender aqui, aliás, muita coisa, mas algumas rápidas aqui. Por exemplo, a mulher que sempre sonhou ser livre, ter uma vida livre, como as mulheres de hoje sonham, já era assim naquela época.
É que quando ela errou e levou o seu marido ao erro, Deus falou: agora o seu desejo vai ser para o teu marido, e ele que vai dominar você. Para o homem, era para ele ter uma vida abençoada, já lá naquele lugar. Ele já tinha uma vida abençoada. Ele já devia desfrutar da presença, da glória, do poder de Deus. Ele já tinha aquela honra de estar com Deus, de o seu Criador, que o fez a sua imagem e semelhança, viesse todos os dias conversar. Ou seja, ele já estava vivendo uma vida ali, entenda essa expressão, muito abençoada. Irmãos, o diabo, ele não quer ver eu e você tendo uma vida abençoada. É por isso que ele luta todo dia, toda hora, para tirar eu e você da presença de Deus. E ele é bom naquilo que ele faz, eu já falei aqui. Na questão de ilusão, o diabo ele é bom em iludir pessoas, mas como ele ilude pessoas? Os jovens mesmo, os jovens são bem fáceis hoje em dia de ser iludidos, por conta de internet, por conta das redes sociais. As pessoas querem ganhar dinheiro, elas querem ficar famosas, e elas acabam caindo nas ciladas que existem nesse meio. Infelizmente o diabo ou o inimigo, ele anda ao nosso derredor analisando-nos diariamente. E ele oferece, ele abre um leque de opções. Adão, se ele fosse uma pessoa esperta, inteligente, sábia, entenda como você quiser, ele poderia chegar e falar para Eva: Eva, você comeu? Problema seu, filha. Você que se vira agora com Deus. Porque eu não quero sair dessa vida. Eu estou vivendo uma vida abençoada. Eu estou vivendo uma vida aqui feliz. Eu não quero largar disso. Eu encontro com o meu Deus, eu me relaciono com Ele, bato papo com Ele todo dia. Ele acredita em mim, Ele me deu essa capacidade de nominar animais. Olha a criação de Deus, que coisa maravilhosa, olha esse jardim. Não vamos trocar tudo isso só para ouvir uma serpente que a gente mal conhece. E a primeira lição que eu aprendo desse texto é isso, porque hoje em dia, as pessoas que estão dentro da igreja, elas são tentadas. Eu e você somos tentados diariamente. E o diabo está sempre querendo mostrar o seguinte: olha, essa vida que você está levando na igreja, bobagem. Essa vida de fidelidade, de ir para a igreja cantar, louvar, de participar de ceia, essa vida de evangelizar, essa vida de ler Bíblia, essa vida de orar, isso é bobagem. Para com isso, vai aproveitar tua vida, vai curtir tua vida. É o que o diabo fala hoje, é o que o diabo tem feito hoje. Por quê? Porque quando eu e você estamos aqui na igreja, lembre-se, nós vivíamos no pecado. Aí Jesus veio, morreu na cruz e nos tirou do lamaçal do pecado e colocou no lugar de honra. Além de colocar no lugar de honra, Ele nos purificou, Ele perdoou os nossos pecados, e Ele ainda disse: eu estou com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Estamos num lugar de honra, temos a maior riqueza que qualquer ser humano pode ter nesta terra, que é Jesus dentro do coração, e a salvação nossa garantida por Ele na cruz do Calvário. Temos o privilégio de nos relacionar com Ele hoje, agora através de Jesus, porque Jesus veio e com o seu sacrifício restaurou essa ligação, restaurou esse momento do homem com Deus. O homem, a partir do pecado, se afastou de Deus, mas através de Jesus ele voltou a se reconciliar com Deus, e hoje eu e você, através de Jesus, podemos falar com Deus, podemos desfrutar da sua presença, podemos desfrutar do seu amor, podemos desfrutar da sua misericórdia, do seu perdão, da sua graça, graça que é favor imerecido e alcançou todos nós podemos.
Mas muita gente hoje, ele olha para o pecado, e eu falei isso no átrio semana passada, quarta passada. Se o pecado fosse ruim, ninguém praticava. Mas o pecado, na maioria das vezes, ele é bom, ele é gostoso. Mas depois que a pessoa cai em si, traz só destruição, sofrimento, deformação. Algumas coisas, meus irmãos, eu suguei desse texto aqui, eu gostaria de compartilhar com vocês. Existem algumas reações no ser humano de quando ele comete pecados. Primeira reação do ser humano, a primeira reação de Adão foi o seguinte: pecou, o que eu vou fazer? Eu vou sair da presença de Deus. Esse foi o primeiro erro dele. Ele saiu da presença de Deus. Ele deveria ter esperado Deus chegar, e do jeito que ele estava, ele poderia ter falado assim: Senhor, olha como eu estou, eu descobri, acabei comendo do fruto que era para não comer. Olha aí, Senhor, eu pequei, e agora o que eu faço? Tem misericórdia de mim, eu não sei o que fazer. Com certeza a sentença para o homem seria outra. Mas como todo bom ser humano quando erra, a primeira coisa que ele faz é se esconder, é sair da presença de Deus. E eu citei aqui de manhã, no passado aqui na nossa igreja, me lembrei de um caso, de duas pessoas, aqui da nossa igreja, que cometeram um pecado até certo ponto, as consequências seriam graves, e se afastaram, saíram. Quando se descobriu, se afastaram da igreja, e aí disseram, esqueceram de nós, os irmãos olharam torto, o pastor esqueceu da gente, e essa é uma prática de quem comete erros, porque ele não reconhece, ele prefere sair da presença de Deus. E na época, quando alguns irmãos comentaram comigo, foi dito, pastor, falaram isso, eu falei, olha gente, pelo pouco que eu conheço de Bíblia, quem busca misericórdia, encontra. Citei aqui de manhã e repito agora à noite, pastor Marcelo Ramos, que pregou domingo passado de manhã aqui, ele disse algo muito importante que eu gravei no meu coração. Existe uma diferença entre ovelha perdida e filho pródigo. Filho pródigo, ele errou, ele foi embora, pecou, e ele reconheceu o erro e voltou para a presença do pai. Ovelha perdida tem uma diferença. Ovelha perdida, ela está perdida, ela foi enganada, ela foi iludida, ela está lá fora sendo maltratada. Aí sim o pastor vai e busca a vida dessa ovelha. E foi o que aconteceu com essas duas pessoas. Saíram da igreja, ficaram 1 ano e pouco afastados. Depois de 1 ano e pouco, uma delas me ligou e disse, eu preciso de ajuda. Falei, sim, a igreja sempre esteve aberta, vocês é que se afastaram. Eu sei, eu preciso de ajuda. E uma dessas pessoas pediu ajuda, voltou, foi tratada aqui, e graças a Deus hoje está bem, está servindo ao Senhor, morando num outro lugar, vivendo numa outra igreja, mas servindo a Deus com alegria, porque Deus perdoa, Deus restaura. A outra ainda está perdida por aí. A primeira atitude de Adão era reconhecer o seu erro, mas ele preferiu se esconder. Diferente, por exemplo, de Davi. Davi foi um cara que errou muitas vezes, mas ele entendeu o relacionamento que ele tinha com Deus. E num desses erros, está escrito em Salmo 32:5, acompanhe aqui, ele disse assim, Senhor, eu reconheci diante de Ti o meu pecado, e eu não encobri as minhas culpas. Eu disse, confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e Tu perdoaste a culpa do meu pecado. No Salmo 51, versículo 3, ele mesmo disse, ele tinha cometido um grave erro, e nesse grave erro que ele cometeu, ele foi acusado, e ele sentiu o baque, mas ao contrário de Saul, que tentou se esconder, se esquivar ou se justificar diante de Deus, Davi deu a cara para bater, e Salmo 51:3 ele disse, pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões, e o meu pecado sempre me persegue.
Se você ler o Salmo 51 inteiro, aí ele diz: por isso, Senhor, eu abro meu coração a Ti. Se o Senhor quisesse sacrifícios, eu faria um monte, porque o que ele mais tinha era animais para fazer sacrifício. Mas o Senhor não quer sacrifício. O Senhor quer alguém que reconheça o seu erro, e eu reconheço, eu errei, eu estou aqui, eu abro o meu coração. Senhor, se o Senhor quiser tirar de mim, pode tirar tudo, só não tira o Teu Espírito, porque sem o Teu Espírito eu não vivo, Deus. Davi entendeu o que era se relacionar com Deus. Um outro texto aqui, só para você ter uma ideia, em Números capítulo 21, versículo 4, o povo que saiu do Egito, eles viviam reclamando. E esse texto que a gente às vezes usa como figura ilustrativa para a ceia, diz assim, na versão NVI: partiram eles do Monte Or pelo caminho do Mar Vermelho para contornarem a terra de Edom. Mas o povo ficou impaciente no caminho e falou contra Deus e contra Moisés, dizendo: por que vocês nos tiraram do Egito? Por que morremos no deserto? Não há pão, não há água, e nós detestamos essa comida miserável. Olha o que o povo falou para Deus, e Deus estava sustentando, Deus estava alimentando. Versículo 6, então o Senhor enviou serpentes venenosas que morderam o povo, e muitos morreram. 7, o povo foi a Moisés e disse: pecamos quando falamos contra o Senhor e contra você. Ore pedindo ao Senhor que tire as serpentes do meio de nós. E Moisés orou pelo povo. Versículo 8, como nós cantamos aqui: Deus é bom. Deus é bom. Aliás, você pode falar para a pessoa que está do seu lado: nosso Deus é bom, viu? Versículo 8, o Senhor disse a Moisés: faça uma serpente, coloque-a no alto de um poste. Quem for mordido e olhar para ela viverá. Versículo 9, Moisés fez então uma serpente de bronze e a colocou num poste. Quando alguém era mordido por uma serpente, olhava para a serpente de bronze, permanecia vivo. Como uma ideia de pecado, quando você comete um erro, a primeira coisa que eu e você temos que fazer é reconhecer isso diante de Deus. Se esconder não vai resolver nada, só vai te trazer problemas. Segundo, um outro erro grave que as pessoas cometem quando pecam é tentar justificar colocando a culpa nos outros. Que no texto aqui, Gênesis 3:12, o homem disse para Deus: olha, foi a mulher que o Senhor me deu por companheira que me deu do fruto da árvore e eu comi. Aí ele pergunta para a mulher: o que você fez? Ela disse: olha, a serpente me enganou e eu comi. Essa é uma máxima do ser humano. O ser humano gosta de justificar botando a culpa nos outros. Eu já ouvi muitas lamentações. Eu falei para os irmãos no átrio quarta passada, eu falei assim: você está aqui porque a culpa é tua. Não adianta você falar que a culpa é do teu pai, que a culpa é da tua mãe, que a culpa é do governo, que a culpa é da sociedade, que a culpa é sua. Ainda falei para eles, falei assim: alguém chegou em você, colocou uma arma na tua cabeça, falou assim: ó, você vai beber agora até cair dura, e de tanto tomar cerveja, pinga, o raio que o parta. Não, ninguém fez isso. Alguém chegou, colocou uma arma na tua cabeça e falou assim: olha, você agora vai cheirar tudo quanto é cocaína, droga aqui. Foi isso que aconteceu? Não, você que escolheu, você que decidiu. Ah, mas porque a minha mulher, ah, mas porque o meu pai, ah, mas porque a minha mãe, ah, mas porque o meu patrão. Para de jogar a culpa nos outros, a culpa é sua. Reconheça o seu erro. Fale com Deus, abra o teu coração para Deus e sai dessa situação em nome do Senhor Jesus. Ou vocês tomam essa decisão, ou vocês se posicionam, ou vocês vão continuar assim. Terça-feira passada, na oração, esteve aqui um rapaz, filho de uma irmã aqui de nossa comunidade, e ele estava dizendo: pastor, Deus está me abençoando, mas não sei, eu sinto uma tristeza, eu sinto um peso, e eu não sei explicar. Eu falei: e o que mais que acontece na tua vida? Ele falou: eu namorei uma menina, e essa menina aí a gente já terminou, e tal, e a mãe dela parece que é macumbeira, e tal. Aí eu falei para ele: meu filho, você já recebeu Jesus como Senhor e Salvador? Já. Você já foi batizado? Você já tomou um posicionamento? Não, ainda não. Eu falei: pois está faltando isso.
Você precisa parar de viver essa vida de pecado, você precisa parar de viver isso daí, porque você tomou uma decisão por Jesus e agora você volta. Você está ouvindo a voz da serpente. Ele falou, realmente e tal. Eu falei, então, meu irmão, vamos orar? Oramos aqui. Bom, eu não vi ele de manhã e não estou vendo ele aqui agora à noite. Porque a culpa é sempre do outro. A culpa é do meu pai. Eu vivo essa situação de pendura, porque meu pai não deixou herança para mim. Se meu pai tivesse deixado uma herança... Meu irmão, está cheio de gente aí que o pai deixou herança, ele gastou o dinheiro e está vivendo uma vida miserável hoje. Isso é desculpa. Porque eu perdi o meu emprego, e aí se eu tivesse naquele emprego, para de dar desculpa, vai fazer um curso, vai se especializar em outra área, vai se atualizar, ora, confie em Deus, dependa de Deus. Se Deus permitiu que você perdesse o emprego, com certeza é porque Ele tem um emprego melhor para te abençoar. Para de dar desculpa, para de jogar a culpa nos outros. Foi o que Adão fez. Ele tinha que chegar e falar assim, Deus, fui eu que errei mesmo, eu peguei o fruto e comi, agora eu estou aqui, eu descobri, eu estou nu, e agora o que eu faço? Não, mas é mais fácil jogar a culpa nos outros, e esse é o erro da humanidade hoje, sempre a culpa é do outro. Terceiro lugar, quando a gente erra, como eu disse, a gente tende a se esconder, a se fechar. E foi o que Adão fez, ele foi para detrás das árvores, ele descobriu que estava nu, ficou com vergonha e foi para detrás das árvores. E a palavra de Deus diz que quando você guarda, quando você esconde coisa dentro do teu coração, da tua mente, e é por isso que tem muita gente sofrendo hoje no meio evangélico, porque está cheio de gente com um pecado escondido, lá no fundinho do coração. Ele não põe isso para fora, ele não fala com Deus, ele fica ali, ele fica enganando na igreja. Ele acha que ele está enganando o pastor. Ele pode até estar enganando o pastor, pode até estar enganando os irmãos, pode até estar enganando familiares, mas a Deus ninguém engana, porque Deus sabe ver todas as coisas. Provérbios 28:13 diz que quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Por que muita gente não prospera na igreja? Porque é meu pai. Não, porque às vezes está com alguma coisa escondida dentro da mente, dentro do coração, e não põe para fora. Deus quer prosperar, quer abençoar, mas primeiro Ele quer purificar. E por último, 4, toma cuidado, meu irmão, minha irmã, que nem tudo é o que parece. Nem tudo é o que parece. Como eu disse há pouco, o diabo é bom em enganar. E aquela serpente, essa figura de linguagem que a Bíblia usa de astuto, o dicionário nosso aqui, o Aurélio, ele traduz a palavra astuto assim: que sabe agir de maneira a angariar para si vantagens, não se deixa enganar, esperto, matreiro, hábil para fazer maldades, astucioso, velhaco. Essa é a definição da palavra astuto. O diabo, ele é astuto. Ele vai tentar a mim e a você onde ele ver uma fraqueza. E ele viu que Eva estava assim, sem ter uma real definição do que Deus havia falado. Ele foi esperto, ele falou para ela assim: olha, Deus sabe, Deus está enganando vocês, Deus sabe que no dia que vocês comerem do fruto, vocês vão ser que nem Ele. E o diabo é assim, ele está soprando no ouvido de membros da igreja, de irmãos da igreja, de jovens, de adolescentes na igreja, dizendo o seguinte: ei, essa vida que você está levando, vai viver uma vida melhor, vai curtir uma vida melhor, aproveita. Como os jovens de hoje, enfim, não vou nem falar o que eu conversei esses dias com os pastores amigos, mas os jovens de hoje são fáceis de cair na cilada sexual, entregam seus corpos tolamente, rapidamente para o sexo, como se fosse algo
normal. E normal não é. Pode ser comum hoje em dia, mas normal não é. Que normal vem de norma, e a norma bíblica, sexo só é abençoado por Deus depois do casamento, e entre um homem e uma mulher. Ponto. O que passar disso é procedência maligna, e cuidado, porque o diabo vai tentar você, ele vai enganar você, ele vai iludir você, ele vai falar assim: não, você pode pecar, olha, todo mundo hoje faz isso. Você vai cair nessa história de Bíblia, ficar firme, se guardar sexualmente para depois do casamento? Não, todo mundo hoje faz sexo, todo mundo hoje é normal. E as pessoas começam a ouvir tanto isso, verem isso nos filmes, nas séries, nas novelas, que aquilo começa a entrar e fala assim: é realmente, né? Bobagem isso daí. Cuidado, meu irmão, minha irmã, cuidado, jovens, cuidado, porque o diabo quer levar você para longe de Deus, ele tem prazer em destruir a tua vida. Toma cuidado. Quer um conselho? Leia a palavra de Deus, porque uma coisa é certa, que eu quero encerrar aqui falando sobre isso: Deus ama a mim, Deus ama você, Deus não vai desistir de mim e de você. Ah, mas eu pequei, mas eu errei. Deus está hoje, Jesus não está mais crucificado, Jesus está com as mãos estendidas dizendo assim: ó, vem do jeito que você está, que eu vou purificar a tua vida, eu vou moldar a tua vida, eu vou perdoar a tua vida, eu vou salvar a tua vida. Foi o que ele fez com aquela mulher adúltera. Interessante, meus irmãos, que Deus chega e ele pergunta assim: onde você está, Adão? Deus não chega como muitos de nós e fala assim: por que você pecou? Deus não chegou acusando. Por que você pecou? Deus não chegou e disse: por que você fez isso? Eu falei para você. Não. Deus, ele fez uma chamada pergunta retórica. Ele já sabia a resposta, que Deus sabe de tudo. Então por que Deus perguntou: onde você está, Adão? Para despertar em Adão esse desejo de se relacionar com ele, de depender dele. E é interessante que quando Adão ouviu os passos do Senhor, ele se esconde. Mas quando ele ouve a voz do Senhor, ele sai do esconderijo e se apresenta diante do Senhor. Aquele mesmo Deus do passado é o mesmo Deus de hoje, é o Deus de sempre. Quer um conselho? Para de se esconder, para de se enganar, para de mentir para você mesmo, para de achar que você é o bom, o máximo, você sabe de tudo e você consegue ludibriar. Para com isso. O diabo está só dando corda para você e você está morrendo, você está se afastando de Deus. Para com isso. Hoje, nesta ceia, Deus está dando a oportunidade para mim e para você de dar um passo adiante, diante dEle, e dizer assim: Senhor, eu errei, se eu estou aqui, mas Senhor, me ajuda, que eu quero viver um novo tempo na Tua presença, em nome de Jesus. Eu não quero mais viver assim. Porque o interessante é que Adão, ele se apresentou e Deus trouxe para ele uma sentença: olha, você agora vai ser expulso desse lugar. Você agora vai para comer, você vai ter que plantar, vai ter que colher. Você vai sustentar você e a tua família através do suor do teu trabalho, porque você cometeu um erro. E o texto diz que Deus os tirou daquele lugar maravilhoso e colocou ele no mundo normal que nós vivemos hoje. Mas ainda assim, lá naquele mundo, ou nesse mundo que nós vivemos hoje, Deus estava com Adão, Deus estava com Eva, Deus estava abençoando, Deus estava livrando, Deus estava tendo misericórdia, Deus estava com ele, mantendo contato de longe, olhando, vendo, ajudando, auxiliando, de alguma forma movendo no sobrenatural para que a vida de Adão fosse uma vida até digna diante dele. Da mesma forma, meus irmãos, esse mesmo Deus vivo e poderoso, Ele está conosco sempre, hoje e sempre. Agora nós que escolhemos, se a gente vai viver escondido, se a gente vai viver essa vidinha de crente de hoje, meia boca,
Crente meia boca, sabe? Aquele crente que ele não muda, ele está sempre ali querendo dar uma desperta, enganando os outros e tal. Toma cuidado. Toma cuidado, porque o castigo, segundo a Bíblia, o castigo que nos traz a paz estava sobre Jesus. Mas tem gente hoje que está rejeitando Jesus e voltando para a vida lá fora. Tem vários, irmãos, escândalos por aí, no meio das igrejas, vários escândalos. E essas pessoas começam a colocar a culpa nos outros, a querer justificar. Estou te trazendo essa ministração hoje, tanto para mim como para você. Porque antes de orar sobre isso, de preparar essa mensagem, eu orei, falei: Senhor, o Senhor sabe, eu tenho aberto meu coração a Ti. Eu tenho buscado a Tua presença, tenho buscado aprender a cada dia mais da Tua palavra. E não é fácil viver nesse mundo. Esse mundo é cruel. Esse mundo, ele quer nos afastar da Tua presença. Esse mundo quer trazer medo para o nosso. E o princípio do medo é o resultado da quebra de relacionamento com Deus. Meu irmão, minha irmã, Deus está aqui hoje, se você me permite, usando a minha boca para perguntar para você: onde você está? Ah, mas Deus sabe, eu estou aqui, Avenida Itaberaba, 4.330, às 15 para as 8 da noite, Deus sabe. Não é isso que eu estou querendo te dizer, você entendeu. Você está aqui, mas você está aqui mesmo? Você está na presença de Deus mesmo? Como é que anda a tua vida? Você anda botando culpa nos outros? Você anda justificando, botando culpa nos outros? Você anda reclamando como aquele povo que saiu? Deus está te abençoando, Deus está te sustentando, Deus está te ajudando, e você está reclamando ainda? Cuidado. Deus teve misericórdia de Pedro, Deus teve misericórdia de Abraão, de Isaac, de Jacó. E eu repito aqui, Deus não perguntou para Adão: o que você fez? Deus perguntou para ele: onde você está? Para ele olhar para si e falar assim: eu estou aqui escondido, eu pequei. Não. Eu vou abrir meu coração, como Davi fez, como Pedro fez. A história de Jesus, ou na história de Jesus, dois acontecimentos importantes. Judas, ele traiu Jesus, e foi arrependido, e se enforcou. Ah, mas a Bíblia diz que alguém tinha que fazer isso. Sim, mas com certeza absoluta, se ele tivesse, em vez de se enforcado, corrido aos pés de Jesus, falado: Jesus, eu traí o Senhor, eu sou um crápula, eu peguei aquelas moedas e joguei fora, porque eu não quero esse dinheiro maldito, sujo, eu traí o Senhor, eu beijei o Senhor, foi o sinal para os caras te prender. Oh Jesus, que ruim que eu fui, que crápula que eu fui, mas ainda assim, Jesus, tem misericórdia de mim. E se ele tivesse feito isso, Jesus teria dito: calma, Judas, você fez, esquece, fica aqui do meu lado, eu vou morrer, mas vou morrer por você também, porque Jesus morreu por Judas. Diferente de Pedro, que quando pecou, quando errou, ele correu, quando ele soube que Jesus ressuscitou, ele correu para Jesus, falou: Jesus. Aí Jesus chamou ele para perto e disse: Pedro, você me ama? Amo o Senhor. Poxa, então cuida das minhas ovelhas, muda, sai dessa situação aí. Você sabe onde você está hoje? Naquele momento Pedro se converteu e falou: eu sei, o Senhor morreu na cruz por mim, eu vi o Senhor morrendo, eu vi o seu sangue sendo derramado, mas eu também estou vendo o Senhor ressurreto. O Senhor é Deus vivo, Deus poderoso, eu acredito na Tua palavra, e eu vou levar essa palavra para as pessoas. Pedro esperou vir aquela festa de Pentecostes, ele mais 120 pessoas aproximadamente começaram a orar, foram cheios do Espírito. Pedro saiu para pregar, e quando ele pregou, 3.000 almas se converteram de uma vez só, porque ele mudou, ele entendeu o chamado de Deus para ele, falou: essa vida eu não quero mais.
Essa vida de pecado, de ficar em cima do muro, de ficar... Não, eu tomei um posicionamento, agora a minha vida pertence ao Senhor, eu vou te servir, eu vou viver conforme a tua palavra me ensina. Eu sei que se eu praticar a tua palavra, o Senhor há de me abençoar, há de me ajudar. Eu confio no Senhor, meu Deus. E muitos de nós hoje precisamos tomar uma decisão assim. Infelizmente tem muita gente hoje fraca dentro das igrejas, doente, aflita. Como diz a escrita de Paulo aos Coríntios, falando da ceia, que as pessoas não entendem o que é ceia. As pessoas marcam compromisso no dia da ceia. Ah, pastor, mas é só uma ceia. Não, irmão. Se fosse só uma ceia, Jesus não tinha falado: quem não come da minha carne, quem não bebe do meu sangue, não tem vida em si mesmo. Ceia é algo que é um pedaço de pão, um suquinho aqui de uva. Mas no espiritual, o que vem de Cristo, de Deus para nós através deste ato de fé, ah, meu irmão, só quem participa sabe. Por isso que Paulo falou: está cheio de fraco, doente, dormindo no meio de vocês, que vocês não entenderam o que é ceia. E também a ceia não é para você: ah, eu estou em pecado, então eu não vou tomar ceia. Não. A Bíblia diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e depois coma do pão e beba do cálice. É hora de olhar para Deus e falar assim: Senhor, eu errei sim, eu confesso, errei sim, estou errando, mas eu não quero viver mais isso. Eu quero viver, Senhor, aquilo que o Senhor tem de melhor para mim. Eu quero esperar no Senhor, aguardar pelo Senhor. Eu quero viver uma vida diferente do que eu estou vivendo hoje. Eu não aguento mais viver assim, não quero mais me esconder. O salmista Davi, no Salmo 139:8, diz: se eu subir ao céu, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Então não adianta eu querer me esconder. O que eu tenho é que abrir meu coração diante de Deus. E o diabo vai falar: não, não faça isso. Mas não, eu vou fazer. Por quê? Porque eu confio em Deus, porque eu dependo de Deus, porque eu amo a Deus, porque eu sei o que Ele fez por mim na cruz do Calvário. Ou seja, sai do escuro, toma um posicionamento hoje diante do Senhor. Amém, igreja? Amém, igreja? Eu quero ler um texto aqui, encerrando essa ministração com você. O próprio Pedro, o apóstolo Pedro, agora apóstolo Pedro, ou na época então o apóstolo Pedro, ele escreveu um texto. E eu quero ler com você primeiro a Pedro capítulo 2. Primeiro a Pedro capítulo 2, versículo 1. Olha o que Pedro aconselha a gente. Portanto, livrem-se de toda maldade e de todo engano. Livrem-se da hipocrisia, da inveja e de toda espécie de maledicência. Versículo 2, ele aconselha: como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro. Para quê? Ora, ele explica: para que por meio dele, esse leite espiritual puro, cresçam para a salvação. Versículo 3: agora que provaram que o Senhor é bom. Pergunto para você: você já provou Deus é bom para você? Você pode levantar a mão e falar assim: Deus é bom para comigo. Provou, é isso mesmo? Versículo 4, aí ele diz: você provou, legal. Então, à medida que se aproximam dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele. Versículo 5, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual. Para quê? Para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Versículo 6, pois assim é dito na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa,
e aquele que nela confia jamais será envergonhado. Ele está falando aqui de Jesus. Versículo 7: portanto, para vocês, os que creem, esta pedra é preciosa, aleluia. Mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Versículo 8: e pedra de tropeço e rocha que faz cair. Os que não creem tropeçam. Por quê? Ora, porque desobedecem a mensagem, para o que também foram destinados. Vocês não. Versículo 9: vocês, porém, são geração eleita, aleluia, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, aleluia. Para quê? Para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes, vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. Onde está você? Onde você está? Onde você está? É uma pergunta para eu e você olhar assim e falar assim: poxa, o que eu estou fazendo? O que eu quero para o meu futuro? Eu quero continuar com Deus? Eu quero largar de Deus? Eu quero viver uma vida digna ou viver uma vida de mentira? Eu quero viver uma vida clara, cristalina diante do Senhor, ou na escuridão, nas trevas? O que eu quero para a minha vida? Foi o que Deus falou para Adão: onde você está? E Deus sabia que ele estava escondido atrás das árvores. Mas quando Deus perguntou isso para Adão, ele olhou para si e falou assim: nossa, eu errei, né? Mas não vou ficar aqui não, melhor eu estar perto do Senhor. Ele falou: estou aqui, Deus. Que nesta noite eu e você possamos sair da escuridão, olhar para Deus e abrir o coração e falar: Senhor, estou aqui, Senhor. Eu errei, mas eu quero mudar, eu quero viver uma nova vida. Ah, pastor, mas eu estou bem, está tudo bem comigo, eu não pequei nem nada. Você não pecou talvez aqueles pecados que as pessoas consideram graves, mas todo mundo peca e peca todo dia. Uma palavra que você fala, um palavrão que você fala, um pensamento ruim que você tem, uma acusação que você faz, um julgamento que você faz de um de outro, você já está pecando. O momento da gente olhar para Deus e falar assim: Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador mesmo, eu errei, eu falei o que não devia, eu fiz o que eu não devia, mas eu estou aqui, Senhor, eu estou aqui. Faça como Davi: Senhor, eu posso perder até as coisas que eu tenho, mas eu não quero perder a tua presença, Deus, porque sem o teu Espírito eu não vou conseguir viver. E esse Espírito Santo, nosso Deus, habita em nós, habita em mim e em você. Amém? Sentados mesmo, feche os teus olhos, curve a sua cabeça.